Neste vídeo vamos refletir sobre o que é a Bíblia, o que aprendemos nela, como ela está estruturada, qual é o bloco mais importante para os cristãos. A Bíblia é a nossa maior fonte para conhecer a Deus, Jesus, conhecer o seu amor, misericórdia, fidelidade, justiça, tudo o que lhe agrada ou desagrada, o que eles esperam de nós. Com ela, aprendemos quais atitudes devemos ter para sermos discípulos de Jesus. Vamos compreender um pouco mais sobre a estrutura da Bíblia. Ela foi escrita em diversas épocas e por diferentes pessoas, sempre com a inspiração do Espírito Santo. O texto original não foi escrito em português. O Antigo Testamento foi escrito em 3 línguas, a maior parte em hebraico, uma pequena parte em aramaico e poucos livros e trechos em grego. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Ainda bem que temos estudiosos que estudam essas línguas e fazem a tradução do texto para o português. A Bíblia Católica é composta de 73 livros. Está dividida em 2 grandes partes: Antigo Testamento com 46 livros, que narra a história do povo de Deus e anuncia o plano de salvação com a vinda de Jesus, e o Novo Testamento, com 27 livros que contam os acontecimentos a partir do nascimento de Jesus. Dentro da grande divisão do Antigo e Novo Testamento, temos subdivisões. Pegue a sua Bíblia, abra no sumário e acompanhe o que vou mostrar. O primeiro bloco são os 5 primeiros livros que são chamados de Pentateuco. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é o primeiro bloco do Antigo Testamento. Esse bloco é o principal para os judeus. Eles a chamam de Torá. Nela contém a lei ou os mandamentos de Deus. O segundo bloco são os livros históricos. São 16 ao todos e eles estão aparecendo na sua tela. Visualize eles na sua Bíblia. Os livros históricos narram a história de um povo pequeno que praticamente sempre esteve sob o domínio de algum império: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Apesar dos altos e baixos, a história de Israel sempre foi pautada pela esperança. O terceiro bloco são os livros de sabedoria. No total, são 7 livros, que contêm ensinamentos e reflexões sobre a sabedoria e a conduta humana. Apresenta uma série de conselhos sobre moralidade e a busca pela sabedoria. Ele aborda temas como a justiça, prudência, a virtude e a relação do ser humano com Deus. O quarto bloco do Antigo Testamento são os livros proféticos. No total, são 18 livros. Os profetas falam em nome de Deus e do povo oprimido. Eles têm 2 grandes missões: denunciar a injustiça e anunciar a esperança. O Novo Testamento tem 27 livros, que contam os acontecimentos a partir do nascimento de Jesus. O primeiro bloco do Novo Testamento são os chamados de Evangelhos. São 4 livros: o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles ocupam um lugar central para nós cristãos, porque tem como centro Jesus e sua missão salvífica. Depois temos o livro de Atos dos Apóstolos, que fala da expansão da igreja. Em seguida, vamos ter as 13 cartas paulinas. Elas estão organizadas da maior para a menor. Primeiramente, as cartas enviadas às comunidades. Depois, as cartas pastorais, ou seja, as cartas que Paulo enviou diretamente aos líderes das comunidades. Ao final das cartas paulinas, encontramos a carta aos Hebreus, e logo após vem o bloco das cartas católicas, ou seja, cartas que foram enviadas não a uma comunidade específica, mas a todas. A tradução de católica para o português significa universal. São cartas atribuídas aos apóstolos Tiago, Pedro, João e Judas. E, encerrando o cânon bíblico, temos o Apocalipse. Seu conteúdo
constitui uma mensagem específica às igrejas no final do primeiro século e aos crentes de todas as épocas, baseada em visões tidas por São João durante seu exílio na ilha de Patmos. Todos esses livros nos ensinam sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o quanto eles nos amam, sua misericórdia e salvação através da graça. Vamos ler o Salmo 119. Antes, uma curiosidade. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia, com 176 versículos. Por isso, abra sua Bíblia no Salmo 109, versículos 103 ao 105. Como é doce ao meu paladar a tua promessa, é mais do que o mel em minha boca. Com teus preceitos sou capaz de discernir e detestar qualquer caminho mau. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é doce como mel, porque nos proporciona sabedoria para gerenciar a nossa vida, para discernir o bem do mal, para odiar a mentira, a injustiça, o pecado, para conhecermos ao Pai e assim nos assemelharmos a Ele. A frase, tua palavra é lâmpada para os meus pés, significa que a revelação de Deus nas Escrituras é a fonte de orientação e discernimento para o seu povo. Quando alguém anda na escuridão, a chance de tropeçar é muito grande. Quando se tem luz para poder enxergar onde se pisa, os passos se tornam muito mais firmes e a caminhada muito mais segura. Na vida espiritual, o princípio é o mesmo. Somente a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Somente as Escrituras fornecem a iluminação necessária que nos possibilita caminhar sem tropeçar nas trevas. Nesse versículo, o salmista aplica uma ilustração muito frequente em toda a Bíblia. Ele retrata a vida como um caminho a ser percorrido dia após dia, um passo de cada vez. Ao mesmo tempo, ele também fala da palavra de Deus, como sendo a luz que ilumina nossa vida e nos conduz pelo caminho correto. A luz da palavra de Deus nos aponta para a luz de Jesus Cristo. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Para encontrar o caminho, precisamos meditar sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Vamos a uma atividade de quiz bíblico para fixar o conteúdo. A Bíblia é composta de quantos livros? Letra A, 46 livros. Letra B, 27 livros. Letra C, 73 livros. Resposta correta, letra C, 73 livros. A Bíblia é dividida em quantos grandes blocos? Letra A, apenas um bloco. Letra B, 2 grandes blocos, Antigo e Novo Testamento. Letra C, 5 blocos, chamado Pentateuco. Resposta correta, letra B, 2 grandes blocos, Antigo e Novo Testamento. O segundo bloco do Antigo Testamento é chamado de livros históricos e contém, letra A, 5 livros, letra B, 7 livros, letra C, 16 livros. Resposta correta, letra C, 16 livros. O bloco mais importante para nós cristãos são: letra A, os livros de sabedoria. Letra B, Evangelhos. Letra C, Apocalipse. Resposta correta, letra B, Evangelhos. O Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus é para os meus pés. Complete com a palavra correta. Letra A, luz. Letra B, rocha. Letra C, lâmpada. Resposta correta, letra C, lâmpada. Aluno, catequista e catequizando, deixe nos comentários qual é a sua comunidade diocese, assim como qualquer partilha sobre o texto. A palavra sempre cresce com a partilha. Conheça o Instagram, @vosconhecer,
e aprenda ainda mais sobre a Bíblia com as atividades dos Stories. Visite nosso site www.vosconhecer.com.br e conheça os cursos e materiais bíblicos. Continue assistindo os vídeos do canal. Paz e bem!